Olá, amigos do Farol Político, estamos aqui mais uma vez. No programa de hoje teremos o prazer de conversar com o advogado Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes vem ao nosso programa para falar como conselheiro estadual, a sua eleição e agora a posse, e evidentemente falar do desfecho daquela questão da Rua Vidal de Negreiros, a rua que retomou o seu nome e que o caso se encerra agora na Justiça. O Farol Político está no ar. Olá, amigos da TV Sol, amigos do Farol Político, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer aos nossos telespectadores uma conversa, um bate-papo com o nosso entrevistado. Na noite de hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Gustavo Nunes, ele que foi eleito conselheiro estadual da OAB, e vamos falar também no programa a respeito da definição daquele problema da Rua Vidal de Negreiros. Finalmente essa história tem um ponto final. Dr. Gustavo Nunes, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a cidade de Patos, que ganha esse extraordinário empreendimento, que é a TV Sol, e também parabenizá-lo, Isaías, por esse programa, que é o Farol Político, que já é sucesso em toda a região. Obrigado, doutor. Vamos falar a respeito de sua eleição como conselheiro estadual da OAB. Para muitos é uma surpresa, mas o senhor se sentiu surpreso quando saiu aquele resultado de seus colegas, o escolhendo como conselheiro estadual nessa representação interiorana, doutor Gustavo? Olha, surpresa não, porque nós já vimos fazendo um trabalho sério, e dentro desse trabalho nós obtivemos sucesso quando da eleição de Dr. Paulo Maia para presidente da OAB estadual. Então, os conselheiros estaduais, eles são eleitos juntamente com o presidente estadual. Se vota no presidente e automaticamente se elege os conselheiros estaduais. Aqui na cidade de Patos, sou eu e Rivaldo, que é advogado em Princesa Isabel. O senhor falou em Dr. Paulo Maia, esse pleito realmente teve uma diferença em relação a outros, para a escolha do presidente seccional da Paraíba. Uma eleição muito semelhante ao processo eleitoral, em que as campanhas foram bem arrojadas, a disputa foi acirrada, a mídia ela foi feita com mais volume, com mais presença. Vocês também, advogados candidatos, perceberam isso? De fato, Isaías, foi uma campanha bastante acirrada, uma campanha envolvendo, não da nossa parte, da parte do Dr. Paulo Maia, porque a campanha de Dr. Paulo Maia foi uma campanha simples, uma campanha humilde. Mas, de fato, a campanha do outro candidato, o Dr. Frederico, de fato foi uma campanha, vamos dizer assim, rica em recursos. Mas o pleito terminou e, terminado o pleito, então todos nós somos advogados e aí é lutar pelo engrandecimento da advocacia. O senhor tomou posse recentemente. Sim, em janeiro. As suas atribuições para com os seus colegas a partir de agora fica em que condição? O que se faz? Como faz? Como é que o senhor se mostra representante dos seus colegas nessa parte que lhe é atribuída em nível estadual? Olha, o trabalho do Conselho Estadual é votar todas as demandas que chegam a nível de Paraíba, aquelas demandas que envolvem questões da problemática da advocacia, prerrogativas de advogado. Então, o nosso trabalho ele é dentro disso aí, dentro dessas questões envolvendo julgamentos de processos éticos, julgamentos de pedidos de requerimentos de novos advogados. Então, envolve todo esse trabalho. O advogado hoje, a gente vê que é uma profissão que ela tem criado um diferencial, às vezes se torna até atrativo para muitos estudantes do ensino médio, às vezes quando vai dizer o que você vai ser, o que você vai fazer, qual o curso que você vai trilhar. Não, vou fazer direito. Por que essa coisa hoje tão mais na condição de vitrine para as pessoas, doutor Gustavo? Como é que o senhor assimila isso? Como é que você pensa isso? Olha, é porque o direito, ela mexe com a condição humana. De fato, estudar direito é apaixonante, Eu digo que o profissional do direito, ele é o único profissional que é pago para estudar a vida toda. E isso chama a atenção
Isso traz um brilhantismo para quem quer seguir a carreira de fato, seguir essa carreira de advogado e ser advogado. Ou então seguir uma carreira de juiz, seguir uma carreira de promotor, desde que ele exerça isso com paixão. Então, é fundamental você ter paixão naquilo que faça e, sobretudo, no direito. Para essas pessoas que estão enveredando pelo direito, para as pessoas que estão concluindo direito, e o senhor como representante dessa classe, como conselheiro estadual, um dos conselheiros do estado da Paraíba, o que o senhor pode dizer para essas pessoas? Qual o passo seguinte a dar nessa caminhada? O primeiro passo é estudar muito, né? Como eu falei, o estudo do direito, ele exige muito do profissional. Então, o primeiro passo é sempre estar estudando, sempre se atualizando. O segundo é, naquilo que ele escolher dentro do direito, seja na advocacia, seja no concurso público para magistrado, para promotor, procurador, é ele ter em mente sempre a ética, atuar com ética, atuar com honestidade. São esses passos que vai levá-lo ao sucesso. Tem muita gente que faz direito só por fazer, só para dizer que é advogado, que agora para ser advogado em si ele tem que ter OAB. Mas a gente sabe que existem aquelas pessoas que cursam direito, terminam o curso, mas ali colocam um ponto final, não dá mais esse passo seguinte. Existem muitas pessoas que fazem isso ou são poucas pessoas que fazem isso? Olha, pode existir pessoas que façam isso, mas o mercado é muito exigente e ele vai selecionar esses profissionais naturalmente. Essa condição de seleção, o senhor diz assim, vai selecionar naturalmente. É justamente por aquilo que o senhor colocou, a falta de percepção, a falta de vontade, do estudo em si, de dar mais qualidade na condição de profissional da área? Olha, Isaías, normalmente quem faz direito só por fazer, ele não atua na área. Ele acaba deixando de atuar na área. Ele segue outra profissão, segue outro caminho. E quando eu falo que o mercado vai selecioná-lo naturalmente, é porque se ele não trabalhar com honestidade, se ele não trabalhar corretamente, então ele deixará de ser procurado. O senhor fala uma coisa interessante, assim, se ele não trabalhar honestamente, às vezes muito questionado pelas pessoas no geral, olhando para os advogados, eu digo isso de forma geral, não, o advogado ele tem que defender o cliente, né, de forma firme, de forma consistente. Na questão ética, às vezes quando um cliente procura um advogado, doutor Gustavo, e que ali às vezes a condição é indefensável, mas lhe é atribuída a condição de se fazer a defesa, como é que ele fica ali entre a cruz e a caldeirinha? Como é que ele se posiciona? É difícil receber uma condição dessa de representar o cliente? Não, Isaías. O advogado ele defende o direito. Ele defende o direito. Ele tem que agir com ética, defendendo o que está na Constituição, que todo mundo tem seu direito de defesa, né? Isso é um primato constitucional, é um princípio constitucional que todos, pode ser o pior assassino, o pior homicida, mas ele vai ter o seu direito de defesa lá garantido pela Constituição. Então o advogado, ele defende o direito, ele não defende o bandido, ele não defende quem pratica crimes, ele vai defender o que está ali na Constituição, garantindo o contraditório e a ampla defesa. E para isso, precisa do advogado. Uma coisa interessante que o senhor coloca, e a gente vive um momento em que a defesa está muito em voga, ela está muito sendo transparecida. A gente está assistindo, nesse momento, muita condição de fraudes, de corrupção, e os advogados, evidentemente, fazendo muito trabalho, apelando muitas vezes às decisões, lidando com uma condição que hoje é a palavra talvez mais em evidência, delator. Quando aparece o delator nessa questão de corrupção, como é que o advogado age para essa figura se apresentar como delator? As benesses da justiça, evidentemente, né, que chegam como forma de o proporcionar delator, mas aí como é que entra o papel do advogado para fazer essa figura ser delator? O papel do advogado é orientar o cliente a fazer a sua melhor defesa. Se naquele momento que aparece a possibilidade de se fazer uma delação premiada e aquilo ali é o melhor para o cliente, claro que dentro da lei, então, juntamente com o seu advogado, o cliente é quem vai decidir se faz aquela delação ou não. Mas, normalmente, é assim que ocorre. Quando o cara se propõe a ser um delator,
e a gente fala da delação premiada. Não existe um contraponto, um paradoxo nesse sentido para o direito, não, doutor? Eu digo, o cara cometeu o mesmo erro que os outros, mas só o fato de entregar, de ser o traidor, ele se beneficia em parte, né, dessa condição que a justiça lhe dá, minimizando a pena. Essa questão paradoxal, como é que o senhor vê? Olha, Isaías, a delação premiada, ela é um instituto que foi exatamente, se percebeu que nos crimes do colarinho branco dificilmente deixava rastro. Os crimes de colarinho branco dificilmente deixam rastro. Então se foi percebendo que era necessário criar um instituto para que esses crimes viessem à tona. Então foi exatamente com a delação premiada que se pôde começar a descobrir esse tipo de crime. Então a delação premiada, embora tenha esse nome, delação premiada, mas ela traz um grande benefício para a sociedade, porque a partir do momento que um delator, como você coloca, ele relata como está ocorrendo aquela série de crimes, então com certeza alguém ali vai ser condenado. E alguém sendo condenado por praticar o crime do colarinho branco, o maior beneficiário disso aí é a sociedade, porque vai tirar aquele criminoso do local do crime que ele pratica, do dinheiro que ele desvia, e vai beneficiar, obviamente, a sociedade. O senhor acha que as verdades são transparecidas na delação? Todo fator que se faz, né, dos casos, né, o caso em si, ele é transparecido na delação? O senhor acredita nisso? Olha, a delação não é somente o cara chegar ali e dizer eu vou fazer uma delação premiada e relatar o crime que alguém praticou. Não. E o que eu sei sobre o crime? Não é assim. Ele tem que dizer, se faz um termo, né, dizendo o que é que ele sabe, e ele tem que apresentar provas daquilo. Ele tem que apresentar provas do que ele está dizendo. Ele não pode somente dizer. A delação só vai ser aceita se ele apresentar provas do que ele está dizendo. Então, é necessário que haja isso aí, a prova. Se o contraditório vier à tona, o que lhe cabe em termos de pena para ele? Dá-se a mesma pena que os demais ou a coisa vem mais pesada? Não, a delação premiada, quem faz a delação premiada, ele tem um benefício na hora da fixação da sua pena. Não, eu estou falando exatamente, o senhor colocou, transpareceu a questão do delator, na condição que ele é beneficiado. Agora, diga assim, se ele mentir, se não for do jeito que ele coloca na delação, sim, não, se houver uma descoberta, como é que ele é penalizado? Da mesma forma que os demais não, ou aí o mais ainda? O benefício pode ser revogado. A delação pode ser revogada. Só revoga o benefício? Revoga o benefício e ele pode, o processo continua e ele pode... Porque ele estaria cometendo, não sei se eu leio no assunto, o crime de injúria, né? Sim. Então seria mais um crime em cima do que ele cometeu. Ele cometeu igual aos demais, ele participou daquele crime, ele foi delator, foi beneficiado, minimizada a pena dele, mas se ele mentiu, então já vem um crime de injúria, porque de certa forma... Caso aí tem que ser analisado, porque também tem um crime previsto que é de embaraçar os trabalhos da justiça. Então ele vai ser penalizado, ele não vai simplesmente... Ele mentiu ali, aquela delação vai ser revogada e pronto, não. E pronto, acabou-se. Não. Ele vai ter penalidade, sim, por ter mentido na delação. Já que a gente está falando de delação, e é um assunto bastante comentado hoje em dia, tudo isso por conta da Operação Lava Jato, num pensamento rápido, o senhor acredita que nós vamos ter, de fato, os criminosos atrás das grades? Nós já estamos tendo. Quem já imaginou nesse país, né, o ministro José Disseu, o homem forte, um exemplo que eu estou dando, que é público, está preso. Nós temos o maior empreiteiro do país, que é o Odebrecht, preso, né? Nós temos o líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, que está preso. Então isso aí não é uma realidade. Isso aí é uma realidade. Isso não é coisa... Isso é fato. Isso é fato. E eu acho que a democracia brasileira, ela caminha a passos largos, Isaías. Porque nós temos uma Constituição muito nova, a Constituição de 88. Nós saímos de um regime de exceção de 88 para cá. Ou seja, há pouco mais de 30 anos, mais ou menos. E a democracia brasileira, embora toda essa crise ética, essa crise moral,
mas ela caminha a passos largos para a consolidação. As instituições estão funcionando, STF funciona, STJ funciona. Então, a justiça brasileira ela está funcionando. Agora, nós não podemos esperar, nem podemos querer que da noite para o dia esteja tudo perfeito. Se transforme e fique tudo perfeito. Não, isso demanda tempo e, graças a Deus, como eu falei, a nossa democracia ela vem se consolidando nesse sentido aí. Ok, nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Nunes, conselheiro estadual da OAB e advogado também do caso da Rua Vidal do Negreiros. Daqui a pouco nós vamos falar justamente dessa questão de ponto final na Rua Vidal do Negreiros. É um minutinho, a gente volta já. Olá, amigos, no nosso Farol Político de hoje, a presença aqui no estúdio do Dr. Gustavo Nunes, conselheiro estadual da OAB, e também o advogado, que esteve à frente daquele caso da permanência do nome da Rua Vidal de Negreiros. No primeiro bloco, nós tivemos o prazer de ouvir do Dr. Gustavo, um balanço geral dessa questão de atuação como conselheiro estadual. Fizemos aqui uma rápida visão do direito e, no final, a gente ainda falou da questão da Operação Lava Jato. Voltando agora, enfaticamente nesse segundo bloco, vamos falar dessa decisão que retorna o nome da Rua Vidal do Negreiros. Doutor Gustavo, foi uma vitória do povo, um trabalho seu que foi, de certa forma, visto como fundamental para a permanência da história da sociedade, fazendo-se manter o nome Rua Vidal do Negreiros. O senhor já esperava por esse resultado? Olha, Isaías, esperava o resultado em si. Nós, quando ingressamos com a ação, e quando o pessoal trouxe a demanda, os representantes da Rua Vidal de Negreiros, que é Dona Dalva e seu Oscar Leandro, quando eles trouxeram a demanda para o nosso escritório, nós fomos analisar o caso. E, de fato, vimos que tinha viabilidade naquilo que eles diziam, que a forma como a lei foi aprovada, ela era nula. E quando fomos analisar o processo legislativo, de fato, havia uma nulidade. Você pode me perguntar, mas que nulidade era essa? Já está perguntado. A nulidade era exatamente porque não se respeitou o que diz o regimento interno da Câmara. Há uma previsão no regimento interno da Câmara de que uma lei, para ser aprovada pelo Legislativo patoense, ela tem que, quando é aprovada, ela tem que ser em 2 turnos. Então, entre um turno e outro, deve haver um interstício mínimo de 24 horas. E não houve o respeito a esse intervalo dessas 24 horas. Daí, a nulidade e também, diante da nossa análise, diante disso aí, havíamos visualizado lá na frente o sucesso da demanda. Mas se fosse obedecida essa questão do interstício, o senhor acreditaria que o resultado poderia ser da mesma forma? Não, aí já haveria uma dificuldade, haveria uma dificuldade porque a Câmara Municipal ela tem essa competência. Ela pode fazer ela pode fazer sim a troca de nome. Ela nomeia e ao mesmo tempo ela troca, e pode trocar. Então existe essa competência da Câmara. Então a fragilidade esteve aí na sua observação jurídica justamente por não ter respeitado esse intervalo. Exatamente, a fragilidade foi exatamente nessa ocorrência. Há que se respeitar, se existe o regimento interno... Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Não pode, porque muitas vezes o que nós temos observado em casas legislativas é que muitos vereadores dizem assim, o plenário é soberano, mas o plenário não é soberano. O plenário, ele tem que estar atento, ele está vinculado ao que tem no regimento interno. Então, só pode ser dentro do processo legislativo, daquilo que é aprovado dentro de uma casa legislativa, tem que se respeitar o que está lá no regimento interno daquela casa legislativa. Agora, houve uma movimentação, evidentemente, um manifesto da sociedade, as pessoas, começando pelo pessoal da rua, que não aceitou a mudança, e depois isso ganhou uma aceitação em nível municipal. Já havia, é claro, para outros casos, uma certa ojeriza da população, em se fazer mudanças em nome de ruas, logradouros. Então as pessoas já não viram os outros casos com bons olhos e aproveitaram para endossar essa insatisfação dos moradores.
Essa repercussão em nível municipal, e por que não dizer até regional, porque o fato foi bem divulgado, isso pode ter sido também um motivo para que o judiciário, em primeira instância, né, se sentisse ao meio esse sentimento da população e manifestasse essa decisão que o senhor viu? Acredito que não, Isaías. Não há sensibilidade para o judiciário, nessa questão não. Não, acredito, assim, o judiciário, ele, embora sofra pressões popular, pressões de nível da sociedade, mas o juiz, quando está dentro de um processo, ele vai analisar as provas que estão ali dentro daquele processo. Todo o processo, a fundamentação no geral, né? Porque, vamos exemplificar, digamos que haja uma demanda que ela não tenha fundamento, mas haja uma pressão popular. Então, o juiz, quando ele for analisar esse caso, ele não vai se ater à pressão popular. Embora o povo queira uma mudança, mas ele vai se ater ao que está dentro do processo. Então, se há uma prova forte dentro do processo, é essa prova que vai levá-lo a julgar em conformidade com o que está lá. O que mais chama a atenção nisso tudo foi que, após a decisão do Dr. Ramon Nilson Alves Gomes, houve por parte da Procuradoria do município, né, uma manifestação em se fazer recorrer. Né? Quer dizer, a Procuradoria do município ela recorreu, né, dessa decisão. E depois se percebeu que a Procuradoria do município ela não teria competência para recorrer. Esse imbróglio todo, na sua opinião, essa tomada de decisão para si, ninguém sabe quais os interesses, como é que o senhor enxergou isso aí, doutor Gustavo? A forma como eu vi foi com estranheza e espanto, porque nós que acompanhamos o caso e notamos toda a polêmica que ele trouxe dentro da sociedade, e na imprensa escrita e na imprensa falada, quando perguntada, indagaram a prefeita se ela tinha autorizado recorrer, e ela disse, através dos seus assessores, que não estava nem sabendo, e que se havia um recurso, ela ia determinar que se tirasse esse recurso. Porque tem um fato interessante aí, que a prefeita foi uma das pessoas que assinou esse manifesto, né? Esse projeto, melhor dizendo, de se manter o nome da rua Vidaldo Negreiros. Né? Porque na época os moradores da rua, eles colheram assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Um projeto de lei de iniciativa popular. E, inclusive, muitas autoridades assinaram, inclusive a própria prefeita. Então, ela não comungava com essa ideia da mudança de nome. Né? Exatamente. Pelo menos especificamente dessa rua. Né? Pelo menos demonstrou isso quando assinou o projeto de lei de iniciativa popular e também quando veio ao rádio, através dos seus assessores, dizer que não tinha conhecimento desse recurso. Né? Aí o que nos causou espanto e estranheza foi exatamente ter aportado dos autos com recurso do município. Nós tivemos agora, isso é notícia nova, por parte do doutor Abraão Pedro Teixeira Júnior, né, ele que integra também a Procuradoria do município, advogado do município, pedindo para não dar prosseguimento. Né? Quer dizer, ali já põe um ponto final nessa decisão da primeira instância. Esse pedido é um pedido de vontade do desejo do Executivo? Foi o Executivo que manifestou essa história de se pôr um ponto final e ali dar prosseguimento à rua? Quando o processo foi julgado, a lei que foi aprovada na Câmara, ela foi nula, né? Ela foi nula, e aí, como eu havia dito, houve o recurso por parte do município. Dentro de toda essa problemática, essa polêmica, houve o recurso por parte do município. Que foi contestado, né? Que foi contestado pela população, nos meios de comunicação, e após isso aí, o município, de fato, interpôs uma petição pedindo desistência do recurso. Depois de tudo isso, de fato, chegou aos autos um pedido de desistência do recurso. Porque houve a decisão de primeira instância. Isso. Né? Quando houve a decisão de primeira instância, a Câmara de Patos, ela não recorreu.
ela preferiu não recorrer. Disse, não, vamos dar o caso por encerrado. Esse caso já foi muito polêmico, essa troca de nome... Um desgaste, né? Um desgaste muito grande. Então, eu soube que os vereadores se reuniram e disse, não, vamos dar um basta nisso e nós não queremos mais mexer nessa questão da Rua Vidal de Negreiros. E assim foi feito pela Câmara Municipal. Mas, de repente, vem o recurso do município, recorrendo para o Tribunal de Justiça, tentando modificar aquela decisão de primeira instância, né? E aí houve nova polêmica, o caso vem à tona novamente. Aí depois disso aí, depois de mais uma polêmica, foi que aportou aos autos essa petição pedindo desistência do recurso. Essa condição toda, doutor Gustavo, na sua opinião, isso serve de exemplo para os vereadores? Porque sempre que lidamos com essa condição de mudança de nome, seja de rua, de praça, aqui sempre tem esse barulho todo, né? Em alguns momentos poderia ter sido até, como diz Shakespeare, né? Muito barulho por nada, mas agora a coisa foi totalmente diferente. Então, essa diferença, isso vai fazer com que os vereadores, ao pensarem em mudar o nome de uma rua, lembre-se desse caso? Acredito que, pelo menos a médio prazo, a gente não pode... Tem memória curta, mas pelo menos... Na política, Isaías, infelizmente, a gente não pode olhar muito longe, né? Mas que isso é uma questão política, né? Mas eu acredito que, a médio prazo, eu acho que não vão tentar mais fazer da forma como foi feita. Porque não é proibido, não é uma competência legislativa isso aí da Câmara Municipal. Agora, eu acredito que a forma como foi feita, você chegar de supetão, trocar o nome de uma rua, como é a Rua Vidal de Negreiros, que está aqui há mais de 50 anos, esse nome existe há mais de 50 anos, e de repente se troca o nome da rua sem ouvir os seus moradores. Então, é claro que isso aí provoca ojeriza por parte daqueles residentes no Logradouro e não há aceitação em relação a isso. É claro que esse caso estava escrito que ele ia ser um caso polêmico, mas, graças a Deus, justiça foi feita e eu espero que esse tipo de coisa eu torço que não aconteça mais, porque Patos é uma cidade com muitos problemas, não só Patos, mas todas as cidades da região. Eu acho que uma casa legislativa, ela tem muito mais a se preocupar do que em trocar nome de rua. Você denominar uma rua é diferente. Uma rua que não tenha nome é totalmente diferente do que você pegar uma rua que já tem um nome ali, é um referencial, e fazer a troca desse nome. Se fosse uma cidade que não tivesse opções, né, que não tivesse... todas as ruas fossem nomeadas, talvez até aceitável. O problema é que Patos tem muitas ruas, né? Nós temos muitas ruas em Patos que não têm nomes. Isso é uma problemática, principalmente para o correio, né? Para o correio, para o comércio. Então, isso isso é conhecido na cidade de Patos, é uma problemática muito grande. Então, por que não homenagear essas ruas, né? Então, é preciso que se observe essa nuance aí. Isaías, eu até lembro que no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, há uma previsão de que questões como essa, envolvendo troca de nome de rua, é preciso que se ouça a comunidade. Nesse caso, doutor Gustavo, a dona Dalva e o senhor Oscar Leandro foram as pessoas que provocaram todo esse debate, esse questionamento e, ao mesmo tempo, essa abertura de olhos para esse problema. São essas figuras mesmo? Essas figuras, Dona Dalva e Oscar Leandro, eles foram o ponto-chave de toda essa questão. Desse confronto mesmo. Eles foram para frente e exerceram o seu direito de cidadania. Eles foram cidadãos de verdade, através de uma ação popular, que é exatamente uma ação onde o povo participa. A parte legítima para atuar numa ação popular é o povo. Então, eles foram uma peça fundamental. Foram eles que fizeram todo esse movimento, claro, sem demérito aos demais moradores, mas eles que começaram e eles que foram até o fim. E estavam lá sempre cobrando. O senhor Oscar Leandro sempre me contactava, sempre ia lá no escritório, ia ao fórum acompanhar pessoalmente o processo. Então, isso aí é louvável, exercer o direito de cidadania como eles fizeram.
O doutor Gustavo Nunes, ele tem se destacado, pelo menos nesses últimos anos, né, nessa visão e nesse confronto de algumas coisas aqui em Patos, no que diz respeito ao Legislativo e ao Executivo. No próximo bloco nós vamos ouvir dele, eu quero saber do doutor Gustavo Nunes, a respeito de alguns outros problemas que já ocorreram na cidade de Patos. A questão de projetos, doações de terrenos, desafetação de ruas, isso será tratado aqui no nosso Farol Político. Voltamos em um minuto. Olá amigos, nós estamos de volta com o nosso Farol Político aqui pela sua TV Sol. Nós temos hoje no programa o Dr. Gustavo Nunes, advogado, conselheiro estadual da OAB e advogado, né, que se destacou por conta dessa questão da rua Vidal de Negreiros. É claro que o destaque dele não é basicamente por essa questão, mas foi uma questão que reverberou muito nos últimos dias, repercutiu bastante e a gente tratou disso, evidentemente, no nosso programa. Isso foi evidenciado no segundo bloco. Esse terceiro bloco e o último bloco do Farol Político, nós voltamos a conversar com o doutor Gustavo. Queremos conversar com ele também a respeito de outros projetos, né, que fizeram muito barulho, evidentemente, no Legislativo Municipal e no Executivo, né, pelo Executivo, que acabaram sendo motivo, pauta de muitos programas radiofônicos da cidade de Patos, na mídia, online e até televisiva. Um dos que chama a atenção foi a questão daquele terreno, doutor Gustavo, na Alça Sudeste, um loteamento que tem as margens da Alça Sudeste, onde ruas foram desafetadas, né, para dar lugar a um empreendimento que até então ninguém sabia que empreendimento era esse. O senhor foi uma das pessoas que bateu forte nessa questão. E no final, as ruas voltaram, né, foram evidentemente reintegradas, né, aos lotes. Como é que aconteceu aquilo? Como o senhor acompanhou esse projeto do Executivo que chegou ao Legislativo para aprovação, que recebeu essa visão e, ao mesmo tempo, a sua contestação? Olha, Isaías, de fato, nós fomos acho que o primeiro a contestar aquele projeto de lei quando ele aportou na Câmara Municipal de Patos, né? Porque era uma doação de um terreno imenso, de vários hectares, a uma propriedade privada, uma empresa privada, sem licitação. Era um presente do povo aos empresários. Exato. Porque as ruas são do povo. As ruas são do povo. Mas um presente do povo sem o consentimento do povo. Sem o consentimento do povo e sem observar os procedimentos normativos, sem observar a legislação. Então, foi isso aí. Eu, como cidadão patoense, voto aqui, nasci aqui. Então, aquilo me indignou. Na realidade, aquilo me indignou saber que uma propriedade pública seria doada a uma empresa privada sem obedecer os normativos legais. Talvez a questão não seja bem basicamente essa obediência, doutor Gustavo. Talvez seja pela inconsistência, pela falta de informação que se pretendiam esses empresários, né? Porque se fosse uma coisa que talvez gerasse emprego e renda, que demandasse essa questão de crescimento econômico e social da cidade, seria uma coisa vista com bons olhos. O problema é que nada disso veio, né, dentro do projeto. Além de não ter vindo isso dentro do projeto de lei, quando eu fui analisar o caso, eu vi que aquela empresa, que diziam que a doação do terreno serviria para a construção de um shopping que geraria 1.000 empregos. Mas se tratava de shopping? Aí o que acontece? Então, eu fui ver qual era a procedência daquela empresa. A empresa que recebeu o presente, que recebeu o terreno lá, era uma empresa de São Bento, do ramo de imobiliária. Então, como é que uma empresa de São Bento, do ramo de imobiliária, ia construir um shopping que geraria 1.000 empregos? Ora, é uma coisa, assim, vamos dizer, que havia indícios ali que aquilo ali não tinha nexo. Não tinha nexo, né? E foi a partir daí que nós resolvemos contestar aquela doação. E o interessante, quando a gente fala dessa questão, né, para e passo acontecia um outro problema na cidade, que era um terreno particular,
de um grupo que tem, evidentemente, muita consistência na Paraíba, na questão de distribuição e vendas, né, de eletrônicos, que é o Grupo Paraíba, queria e na época se confrontava com essa questão do shopping nesse outro local. E enfrentava a resistência do executivo para a sua obra, para a sua execução. Então era uma coisa que ninguém conseguia assimilar. De um lado, o executivo oferecendo área pública para um grupo que não tinha sequer experiência, né, nesse segmento, e o outro que tem experiência no segmento, de certa forma, enfrentando resistências para poder levantar o seu projeto. Esse contraponto aí ninguém conseguiu entender. O senhor também assimilava dessa forma ou não? Eu acompanhei e eu via que, em relação a esse shopping que está sendo construído, houve sim uma celeuma, tanto que a empresa precisou procurar o Poder Judiciário para que fosse lhe dado fosse lhe dado os documentos necessários para que a obra continuasse. Então, de fato, é uma coisa antagônica, né? Se já existia uma empresa construindo um shopping, que todos nós, a sociedade patoense, está vendo esse shopping sendo levantado. Então, qual era a dificuldade em entregar essa documentação? Havia o que por trás, na sua compreensão? Havia o que? Qual o interesse? Não, o que existiria por trás eu não sei. Não sei quais eram os interesses por trás disso. Se só era questão burocrática, pode ser, claro, evidentemente que pode ocorrer questões burocráticas, né? Pode ser isso. Agora, se havia outros interesses escusos, aí eu não sei. Essa condição escusa que o senhor coloca, para muitas pessoas se dava pelo fator político, o politiqueiro da coisa. Mesmo que não concordando diretamente com isso, mas o senhor também passou a desconfiar? De que havia interesses políticos? Interesse político? Olha, Isaías, na época da doação daquele terreno, se dizia que eram questões políticas, que a doação daquele terreno era em virtude de questões políticas envolvendo pessoas lá da cidade. Ligadas ao grupo político municipal que hoje estaria à frente da prefeitura. Exato. Mas aí eu não tenho como dizer se de fato isso é verdade. Não há provas para isso. O que de fato eu constatei ali era de que aquela doação era irregular. Ela não obedecia a critérios legais. Ela, por exemplo, não havia obedecido à lei de licitação, né? Ela não obedecia à lei de licitação, porque se está sendo doada a um particular, então tem que passar por licitação. Então, não havia essa licitação. Também não foi trazido nenhum tipo de cronograma para dentro do projeto de lei, de quando é que a obra começava, de quando era que terminava, o tamanho desse shopping. Ou seja, só existia lá um amontoado de artigos, doando o terreno e acabou-se. Doutor Gustavo, diante desses fatos, alguém pode entender que o senhor teria pretensão política em torno disso? Ou só o fato, como o senhor já disse aqui, por ser um patoense, por ter nascido nessa cidade e querer o bem dessa cidade, existe algo que lhe direcione a questão política ou não? Olha, Isaías, isso é uma coisa interessantíssima. Eu acho que isso ocorre em todas as cidades, isso não só ocorre aqui na cidade de Patos. Quando alguém se levanta, quando alguém questiona o poder público, aquele grupo que está no poder, coloca logo a peste em você de oposição e que você vai ser candidato a alguma coisa. Isso é uma praxe que existe no país, no Brasil, não só em Patos, em todo canto. Se você levanta uma questão contra o grupo político, pode ser qualquer um que esteja no poder, mas logo vão dizer que você é da oposição e tem pretensões políticas. Eu, graças a Deus, minha política é a política da OAB. Institucional. É a política institucional. Classe. Eu sou advogado, eu estou satisfeitíssimo com essa condição, com a minha profissão de advogado, não tenho nenhuma pretensão política. Às vezes que eu falar, às vezes que eu questionar alguma coisa, é porque, de fato, aquilo ali está me incomodando como cidadão. Ela não é uma questão de que eu pretenda ser candidato. Muitas vezes já vieram me perguntar se eu sou candidato a vereador, a prefeito. Eu digo, não sou. Primeiro que eu não tenho um voto para isso. Não tenho. Não tem voto é uma coisa, ter desejo é outra, o senhor teria desejo? Não tenho voto e não tenho desejo.
e também não pretendo gastar, uma campanha política, você sabe que demanda recursos, e os poucos recursos que eu tenho, eu jamais gastaria numa campanha política. Se por acaso se enveredasse pela política, era por uma questão de coerência. Se o senhor recebesse o convite, o senhor trataria a política, né, e esse convite como coisa coerente em prol do povo? Não, se eu recebesse o convite, eu ficaria lisonjeado, mas eu não... Porém, não aceitaria. Eu declinaria do convite, não aceitaria, porque, como eu já disse, eu me satisfaço com a advocacia, eu me completo com a advocacia. Pelo menos a coisa boa nesse pensamento, né? Agora vamos falar de uma coisa, já que o senhor falou da política institucional, o senhor apoiou a chapa, né, em nível estadual, que foi vencedora, e a chapa em nível municipal, que também foi vencedora, né? Analisando o trabalho dos Paulos, como é que o senhor compreende, como é que o senhor analisa em termos de trabalho daqui para frente, frente à representação da classe de vocês advogados? Olha, nós temos Paulo Maia, que é o presidente estadual, e temos o Paulo Medeiros, que sucedeu Alexandre Nunes, que fez um belíssimo trabalho aqui durante 6 anos na nossa subseção. Alexandre é um devotado à advocacia, ele diuturnamente, ele estava, quando presidente da subseção, voltado para resolver os problemas da classe, e eu costumo dizer a Paulo Medeiros que ele, dando continuidade a esse trabalho que foi feito na gestão de Alexandre, ele terá enorme sucesso, porque as demandas da advocacia são muitas, né? A problemática que envolve o desenrolar, o dia a dia da atuação do advogado são muitas, são muitos problemas que envolvem isso aí. Mas a gente sempre conversa, e Paulo Medeiros, ele é uma pessoa altamente inteligente, de uma capacidade de trabalho incrível, e eu tenho certeza de que ele irá se destacar nesse trabalho e fará uma profícua gestão. Quanto a Dr. Paulo Maia, também, da mesma forma, um professor renomado, uma pessoa muito cristã, uma pessoa comprometida demais com a advocacia, e eu não tenho dúvidas, não tenho como dizer, porque ele está começando a gestão dele agora, né? Mas eu tenho certeza de que ele também fará uma profícua gestão, mudando conceitos dentro da OAB. Aquilo que foi prometido, você acha que vai ser cumprido? Eu tenho plena certeza disso, de que o que ele prometeu, porque tanto Paulo Maia como Paulo Medeiros são pessoas comprometidas com a advocacia. E tenho certeza de que aquilo que foi prometido na campanha para a advocacia vai ser cumprido. Aqui em Patos, né, se dá um trabalho, pelo menos, de continuidade. Em nível estadual, é um trabalho diferenciado, porque vem um opositor para fazer-se, na realidade, um trabalho diferente. Então, mesmo nesses opostos, o senhor acredita que a representação da categoria se fará realmente com um resultado positivo daqui para frente? Se fará com resultado positivo. A questão é que Paulo, ele vem, como eu falei para você, Paulo Maia, o presidente estadual, ele vem para mudar conceitos. Infelizmente, nossa ordem, isso era visível, nossa ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos aqui no estado da Paraíba, ela estava entregue, infelizmente, a interesses políticos partidários, o que é péssimo para a categoria. Isso é muito ruim é ruim até demais para a categoria, porque a partir do momento que existem interesses partidários dentro de uma classe, então as coisas não convergem para a melhora daquela instituição, mas sim para melhoras de interesses particulares. Então, isso não é bom. E Paulo Maia vem exatamente para mudar esses conceitos. Doutor Gustavo Nunes, eu quero agradecer pela presença aqui no Farol Político, dizer que foi muito bom conversar com o senhor, ouvir essa questão de combate, a mudança de nomes, né, essa questão de se atuar em prol do povo e, evidentemente, desejar boa sorte, né, à frente do Conselho Estadual da OAB como integrante desse conselho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença, Isaías, e desejar muito sucesso. Meus amigos, eu quero agradecer a todos, né, por mais uma vez nos assistir. O Farol Político estará de volta na próxima quarta-feira aqui na sua TV Sol. Muito obrigado e até o próximo programa.